Olá pessoal, então estamos iniciando a nossa aula de hoje, né, de uma maneira diferente, não em sala de aula como estamos acostumados, e sim aqui à distância, eu aqui na minha casa, vocês na de vocês. Então vamos nos adaptando a essa nova forma de estudar, né? Então essa aula tem como tema a origem da vida segundo as religiões e as ciências. Então, o objetivo dessa aula é entender tanto o pensamento religioso como o pensamento científico, ou melhor, a justificativa que os nossos amigos religiosos dão e a justificativa que os cientistas dão sobre como a vida se originou, como o mundo foi criado. Quando falamos em origem da vida, devemos considerar a visão de duas áreas que tomaram caminhos distintos, mas que podem se completar: a origem, a religião e a ciência. Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto cultural. Como assim? Quando falamos em origem da vida, se a gente vai pelo caminho religioso, a gente tem o pensamento, a orientação religiosa, como a vida foi criada. A ciência, ela vai buscar dados para originar como a vida foi originada. Só que a gente tem um grande problema. Cria-se um grande problema aqui. Por quê? Porque por mais que se diga que o pensamento criacionista, ou melhor, o pensamento religioso, ele vem através de um ato de fé, porque você não tem prova nenhuma de que aquilo que o religioso está falando, que aquilo que o texto da religião diz que tudo foi criado, aconteceu de fato. O pensamento científico também. Por isso que é chamado de teoria. Existem evidências. A ciência vai trabalhar com evidências, mas não existe provas. Até porque os acontecimentos teriam acontecido em épocas que não teria testemunhas oculares, pelo menos não humanas. Então, a partir disso aí, vai ser compilado pela ciência, através de evidências, teorias, que volta e meia vão se divergir por pensamentos, por outros pensamentos ou linhas científicas. Mas, por um outro lado, o inverso também vai ser verdadeiro, já que as religiões também vão se contradizer como a vida foi originada. Então, é isso que a gente tem que ter. O que eu quero deixar muito claro nesse início de conversa com vocês é que qualquer lado que você escolher ter como, vamos dizer assim, acreditar, você vai precisar de fé. Você vai precisar de fé para acreditar nos cientistas. Por outro lado, você vai ter que também ter fé para acreditar nos religiosos. Por isso, eu quero começar com vocês dizendo o seguinte: a discussão de quem está certo ou está errado nessa brincadeira não vai nos levar a nada. Por isso que eu vou passar para vocês aqui um pequeno quadrinho que mostra muito bem essa discussão. Né? A criança chega para a mãe e pergunta, né, como se criou a raça humana. A mãe, com toda a paciência do mundo, diz: Deus criou Adão e Eva, eles tiveram filhos, e os filhos tiveram outros filhos, e assim se formou a raça humana.
Mas o filho, não satisfeito, ele chega para o pai e pergunta: pai, como é que se criou a raça humana? E o pai também, com toda a paciência do mundo, ele chega e pergunta, e diz, né? Olha, meu filho, há muitos anos existiram macacos que foram evoluindo até chegar a serem os seres humanos que você vê hoje. Aí já o menino, já encafado, como vocês estão vendo aí, diz: mãe, tá, como é possível que a senhora diga que a raça humana foi criada por Deus? Meu pai diz que evoluiu do macaco. Aí a mãe, com toda a paciência do mundo, disse, né? Olha, meu querido, isso é muito simples. Eu estou te falando da minha família. O pai está falando da família dele. Né? O pai ouviu a conversa e não gostou muito. Mas isso, eu trouxe esse texto para mostrar para vocês o seguinte, que a divergência é muito grande. O compreender ou acreditar se a ciência ou a religião tem razão é algo extremamente complexo e que cada um vai ter o seu argumento e ambos vão ser válidos. Eu vou passar um vídeo para vocês de dois cientistas, um criacionista e o outro evolucionista. Cada um vai dar a sua ideia de defesa no que acredita. E os dois vão apresentar provas científicas para isso. Então é importante a gente trabalhar sempre com respeito. Respeitar o pensamento do outro nisso aqui também. Porque se hoje eu creio que o criacionismo está certo, a ideia criacionista, ou seja, que Deus criou tudo, que um ser divino criou tudo, amanhã eu posso mudar de ideia, posso entender que o evolucionismo, a ideia é que o ser humano surgiu, ou toda a vida surgiu através de uma geração espontânea. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for analisar ou ter um pensamento sobre determinados temas. Então, seguindo o nosso pensamento, esses dois grandes debates, que eu acredito que vocês já viram esse tema lá em História, no 6º ano, que é justamente essa distinção entre criacionismo e evolucionismo. Vamos então entender o que é o criacionismo. O criacionismo é a concepção sobre a origem humana ligada ao religioso, baseada na ideia da criação do ser humano por um ser divino. Esse pensamento foi predominante até o século XIX, quando surgem as ideias de Charles Darwin, que vêm para contrapor essas ideias. O fato é que quando falamos de criacionismo, eu não estou falando de uma determinada religião específica, e sim a ideia relacionada que o ser humano, ou toda a vida que há no nosso planeta, ou como surge o universo, teria sido criado, ou seja, alguém fez, alguém ordenou, alguém mandou que isso foi feito. Então a gente vai estar apresentando agora um vídeo curtinho que mostra a dinâmica criacionista segundo as ideias desses cientistas.
Ok, voltamos então. Essa é a ideia básica, é a ideia que o criacionismo ele produz, né? A ideia de que o ser humano, a vida, o planeta e todos os seres teriam vindo através de um comando. É claro que esse vídeo que foi retirado do History, ele traz uma narração conforme o texto cristão de Gênesis, ou seja, traz uma narração mais ao lado cristão, dentro da narrativa mítica do cristianismo. Porém, não quer dizer que as outras religiões não tenham narrativas parecidas, mas o fato é que dentro da ideia criacionista, independente da religião, ela vai partir da ideia de que tudo surge através de um comando. Alguém ou algo guiou, orientou aquilo que deveria surgir, que deveria ser feito. Não foi através de uma geração espontânea como no evolucionismo, que é o que a gente vai estar vendo agora. Então, o evolucionismo é a concepção sobre a origem humana ligada à ciência, baseada nos estudos de Charles Darwin sobre a evolução das espécies. Enquanto a primeira defende que o ser humano foi criado por Deus, a segunda defende que o ser humano evolui a partir de um antigo ancestral, não necessariamente um macaco. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando falamos de evolucionismo, ela tem como base as ideias do livro de Charles Darwin chamado Origem das Espécies. Porém, ela não é uma teoria, ela é um conjunto de teorias. Então você tem como a primeira teoria, a primeira ideia evolucionista, a da origem das espécies, ou seja, que através da seleção natural, através da evolução natural dos seres humanos, da adaptação, o ser humano foi evoluindo. Os animais foram surgindo. Um animal veio de uma espécie que acabou dando origem a outra. Eu sempre digo, o evolucionismo não diz que o ser humano veio do macaco. Né? O ser humano não veio do macaco. Segundo essa teoria, tanto o macaco quanto o ser humano teriam o mesmo ancestral comum. Teriam vindo da mesma espécie, mas não são a mesma espécie. Isso deixar muito claro, né? Você não tem primo macaco, né? Você não tem tio, vovô, tataravô macaco. Não é essa a ideia do evolucionismo. Então o evolucionismo ele mostra uma adaptação. Então a gente uma adaptação e uma construção através dela, através da evolução. Não é só uma adaptação, é uma evolução em cima do se adaptar ao período, à época. Então a gente vai passar um vídeo que mostra também como teria se dado o surgimento da vida, da Terra, através do evolucionismo. Então agora eu vou mostrar 3 vídeos. Uma mostra o surgimento do universo, outro vai mostrar a evolução humana e outra vai explicar a teoria de Darwin. Ok?
1835, Ilhas Galápagos. O jovem naturalista inglês Charles Darwin recolhe amostras de todo tipo de animais e plantas para seus estudos. Suas observações nestas ilhas serão fundamentais para formular suas teorias que, após muitos anos, publicará na sua grande obra, A Origem das Espécies. Um livro revolucionário que mudou a forma de entender a biologia e que deu origem a novas teorias científicas. Neste livro, Darwin estabeleceu o princípio científico de que cada espécie nem sempre foi como a conhecemos atualmente, mas que se transformou e modificou ao longo do tempo. 3 conceitos são importantes para conhecer as teorias de Charles Darwin: seleção natural, evolução e origem das espécies. Nos animais e nas plantas podem aparecer de forma casual mutações ou modificações das suas características, como, por exemplo, a traça que nasce com uma variação de cor com referência aos pais. Suponhamos que esta mutação ou nova característica melhore a capacidade de sobrevivência de um animal no seu ambiente. Os animais com essa característica favorável, que se adapta melhor ao lugar onde vive, têm mais possibilidades de se alimentar e ter mais filhos que os outros de sua mesma espécie que não possuem essa característica. Como os filhos herdam os traços dos pais, os filhos de pais com traços favoráveis terão normalmente esses mesmos traços. Assim, geração pós geração, um traço que no começo tem pouquíssimos indivíduos vai ficando cada vez mais frequente até chegar a ser normal dentro da espécie. Este processo conhecemos como seleção natural. Com o passar do tempo, vão se acumulando as mutações favoráveis e as espécies vão mudando, adaptando-se continuamente no ambiente que não para de mudar. É assim que se produz a evolução das espécies. 2 grupos de animais de uma mesma espécie, se evoluírem em lugares diferentes, com ambientes diversos, podem chegar a constituir espécies diferentes. Desta forma, um processo tão simples como a seleção natural nos ajuda a entender a origem das espécies. Charles Darwin foi um dos homens mais importantes do seu tempo e é considerado por muitos como um dos cientistas mais influentes da história. Suas teorias sobre a origem e a evolução das espécies foram grandes novidades na sua época e ainda hoje são estudadas e discutidas. Darwin morreu em 1882. Seu legado mudou o pensamento de uma época e abriu as portas para uma nova forma de entender a ciência, o mundo e o papel que desempenha o homem no nosso planeta. Então, esses 3 vídeos eles mostram o que são essas teorias. Aqui basicamente a gente tem mais ou menos algumas das teorias evolucionistas, mas também temos outras, como o bóson de Higgs, teoria das cordas, que acabam sendo um complemento das teorias evolucionistas. Por quê? Porque se você tem um Big Bang para explicar como o mundo surgiu, você tem a teoria das espécies, da evolução das espécies de Darwin, explicando a evolução. Através da origem das espécies, você tem a explicação da evolução humana. Só que eu não sei como o mundo teria surgido. Então, o Big Bang ele vai me explicar isso. Só que aí, através do Big Bang, fica uma dúvida. Peraí. Se o mundo ele surgiu do nada, como algo pode surgir do nada? Simplesmente explodiu e pronto? É quando, em 64, um cientista mais chamado Higgs, ele cria uma teoria de uma menor partícula, menor ainda que o nêutron existia ali, e essa partícula fica conhecida como partícula de Deus. A partícula que teria, através dessa grande explosão, surgido a vida, porque uma explosão não pode criar vida. Então, o bóson de Higgs explica como a vida teria surgido através da explosão.
Só que ainda fica a dúvida, tá? Mas como que nada cria nada, surge do nada? Então, a teoria mais recente do evolucionismo, que se chama teoria das cordas, desculpa, explica que existe várias dimensões paralelas à nossa, e uma dessas dimensões teriam se encontrado com a nossa, que não existia nada, e que teria sido responsável pelo choque e grande explosão do universo, que seria responsável pelo surgimento do nosso universo, do nosso planeta, da vida que existe no nosso planeta, e assim segue-se a explicação. Então a gente percebe que esse conjunto de teoria acaba se explicando como teria surgido tudo. Então, vale ressaltar que o criacionismo não está restrito, né? Volta a dizer aquilo que a gente comentou anteriormente, que o criacionismo não está restrito às religiões de origem judaica, como o cristianismo e o islamismo, mas existem várias religiões que têm essa mesma concepção criacionista. E você? Qual das duas vertentes você pode acreditar? Antes que você me responda essa pergunta, que eu já vi que teve gente que já respondeu, vou passar um vídeo em defesa do criacionismo, um cientista defendendo a ideia criacionista, e outro vídeo em que um outro cientista defende como o mundo teria surgido através da teoria evolucionista. Olha a teoria do Big Bang. A complexidade era menor, com o passar do tempo a complexidade ficou maior. Quais são as leis que produziram isso? Não é uma bênção se explodisse e aparecesse alguma coisa? Meu carro tem 14 anos. Eu explodiria o meu carro e ia ter uma Ferrari. Você pega a sua bicicleta e explode, ela vira uma Harley Davidson. Legal, né? Vai reformar a casa, explode. O marido está meio velho, explode. Não funciona desse jeito. Nós sabemos disso. Não existe uma única lei, um único processo natural conhecido que, deixado um sistema por conta própria, com a medida que o tempo fosse passando, ele iria aumentar em complexidade. Isso não existe, isso não é ciência, não tem uma lei, não tem um processo natural. Vamos supor que você queira sair daí, dar um pulo dentro daquela banheira, tá? Essa é a ideia. O que você faz? Professor de física, velocidade inicial, ângulo inicial, as equaçõezinhas são conhecidas, e você, e o Zequinha, pluf, cai fora da banheira. Você fala, opa, errei os cálculos. Não é que você errou os cálculos, você não tinha toda a informação. Agora, com toda a informação, você tem as equações corretas. Agora você pode bater, você vai cair dentro da banheira. Você fala, o que você está querendo dizer com isso? Simples. Houve uma época que havia um modelo geocêntrico. As variáveis eram conhecidas. As leis eram desconhecidas. Ou seja, esse modelo entendia as variáveis, mas não conseguia achar lei nenhuma. Por quê? Porque o modelo estava errado. Depois que os caras mudaram, agora sim o modelo está correto, as variáveis eram conhecidas e as leis também. Agora o modelo está certo, o modelo descreve o que está acontecendo. Portanto, o modelo está correto. Modelo evolucionista. As variáveis são conhecidas, mas as leis desconhecidas.
É óbvio que o modelo está errado. Está querendo que eu coloque do criacionismo? Agora é de você ir testar. Vai ser muito legal. Verifica se o modelo está correto, cientificamente. Essa é a parte. Olha, eu sei que evolução não faz sentido. Eu já nadei nessa praia. Eu fui evolucionista há muitos anos. Não faz sentido. Não faz sentido por causa da ciência. Não faz sentido também dentro daquilo que a gente conhece de teologia. Então, Adalto Lourenço, quem não conhece, é um cientista, ele é cristão, né? Ele compreende-se como um cientista criacionista. Então ele tenta mostrar, como vocês viram, a evolução para ele como cientista faz sentido, e ele deu como deu para notar, ele deu lá os seus argumentos. Então, como é importante a gente ter sempre os dois lados, eu vou passar agora um outro vídeo de um outro cientista, Marcelo Gleiser. Eu acredito que a maioria de vocês já devem conhecer, que ele tinha um quadro no Fantástico sobre ciência, sobre algumas teorias, já que ele é um físico, né? Então ele vai explicar por que ele acha que o evolucionismo é correto, e ele diz mais, ele ainda coloca que o criacionismo para ele não é teoria e não tem base científica. Então ele vai dar a sua opinião para que vocês possam, no fim de tudo, tirar suas próprias conclusões. Que a ideia aqui não é o professor dar o seu entendimento. O professor eu tenho o meu pensamento próprio, tenho as minhas ideias próprias, mas a ideia dessa aula aqui é que vocês tenham o seu próprio entendimento quanto a esse assunto. Ok? Existe uma ideia de que você tem que ensinar a teoria da evolução e o criacionismo da mesma forma, como duas teorias, né, de como a vida evoluiu aqui na Terra. Isso é uma grande besteira, né, porque o criacionismo não é uma ciência, não é uma teoria, é uma ideia de que fala, olha, nossa, a vida é tão complexa e em milhões de anos, né, de evolução não teria dado tempo para ela ficar tão complexa, então foi Deus que fez. Esse é o criacionismo, ponto final, não tem história, né? E você pode tornar esse argumento um pouquinho mais sofisticado ou não, mas a essência do argumento é essa. E é uma besteira, porque a gente sabe que a teoria da evolução funciona. Todo dia a gente vê isso. Por exemplo, quando você fala que a gente não pode mais tomar esse antibiótico porque a bactéria X ou Y ou Z desenvolveu uma defesa contra esse antibiótico, o que aconteceu? O antibiótico é o que a gente chama de uma pressão seletiva, né? Você tem um meio que não é bom para a bactéria, as bactérias sofrem mutações aleatórias e eventualmente uma dá certo e cria uma resistência contra aquele antibiótico. Então, isso está acontecendo o tempo todo. As novas doenças que aparecem, né? Tipo AIDS, etc., onde vem isso, né? São coisas que vão ocorrendo com a passagem do tempo, que mostram que a evolução é uma coisa que está em andamento, não é uma coisa que terminou, né? Ela acontece o tempo todo. E aí, você acredita em qual das duas vertentes? É claro que isso é uma opinião sua, a ideia é que você forme a sua própria opinião, é só uma pergunta retórica, não precisa nos responder, né? É claro que isso é muito próprio, mas que é importante a gente ter sempre outras opiniões, ver os dois lados antes de formar a nossa própria opinião, sempre respeitando, né, a opinião alheia. Pessoal, com isso a gente termina a nossa aula de hoje de ensino religioso. Eu vou dar uns 5 minutinhos antes de finalizar aqui a live para tirar dúvidas. Claro, se houver alguma pergunta, claro, por que a gente vai dar esse tempo também? Porque há um delay, no meu computador aqui ele dá 10 minutos de diferença entre o que é filmado aqui, o que chega aí na sua casa. Porém, essa diferença, dependendo
da qualidade da internet ela pode ser maior. Então vamos dar esse tempinho aí de 3 a 5 minutos para responder pergunta. É claro, se tiver pergunta a gente fica mais de 5. Mas é claro, se não houver pergunta nenhuma, a gente finaliza aqui no 3. Eu vi que já tinha algumas perguntas ou alguns questionamentos. Por exemplo, o Peter, ele coloca, né? Eu penso que Deus criou o Big Bang. É uma forma de entender. Existe uma outra teoria, essa não é tão conhecida, como o criacionismo, o evolucionismo criador, que é a ideia de que Deus utiliza-se do Big Bang para a criação, né? Inclusive a teoria científica das cordas, ela para alguns cientistas criacionistas, essa teoria acaba permitindo a presença de um ser divino, porque como você tem no ato da criação a interferência de uma dessas dimensões, né? Quem quiser entender um pouquinho essa teoria das cordas de forma bem simples, assista o filme Homem-Aranha no Aranha Versus, que ele mostra várias dimensões que acaba se chocando. Então a ideia do Big Bang, ela vem através a ideia da teoria das cordas, ela para alguns cientistas criacionistas, elas vêm colaborar para a ideia de Deus como agente da criação, como parte da criação, já que as ideias convencionais evolucionistas, elas, pelo menos até a teoria das cordas, elas não davam chance num agente criador. Já a teoria das cordas, ela dá essa possibilidade. O Peter, ele coloca também, foi comprovado a evolução. Na verdade, não foi comprovado a evolução nem a criação. É tudo ideias, teorias, não há provas, e sim evidência. Assim como você tem evidência, quem é religioso tem evidência que Deus participa da sua vida, que interfere, ajuda no seu cotidiano. Para o cientista evolucionista, existem evidências que comprovam que o mundo surgiu através de um agente espontâneo, de uma ação espontânea, não por uma criação, sim por um acaso. Então, a princípio, até agora não veio mais perguntas, então a gente vai estar finalizando. Antes disso, eu volto a colocar para vocês, tá? Não esqueçam, semana que vem teremos atividade avaliativa em cima desse tema, então estudem, eu vou passar para vocês. A partir de sexta-feira já vai estar disponível no educaçãomassaranduba.org. Durante a semana a atividade é bem simples, é só colar essa atividade no caderno quem recebeu a atividade da prefeitura. Quem tem acesso ao sistema, ao site educação.massaranduba.org e precisa imprimir esse conteúdo para colar no caderno, precisa estar no caderno. Não tem impressora, não tem como imprimir, você pode estar copiando o conteúdo, tá? Isso vai ser cobrado quando voltarmos. Eu vou dar um visto no caderno e eu peço também que durante a semana você mande a foto desse conteúdo colado no caderno, porque vale presença, tá? É a forma que a gente tem de dar presença para vocês. Tem mais algumas perguntas. O Peter coloca, né, em nós destruirmos o outro universo. É uma possibilidade. A ideia das cordas é justamente que o nosso sistema veio através de uma explosão. Agora, como essa explosão teria acontecido, essa interferência, é algo que ainda não está muito claro.
Aí a Stephanie também está perguntando, para essa semana não tem nada? Então, não tem nada. O que tem é esse conteúdo para copiar, que não tem como imprimir, ou colar no caderno. A única coisa que eu peço é que mande para mim, porque eu preciso da presença. Nesse sistema de aula à distância, a forma que eu tenho de dar presença para vocês é as atividades executadas. Então a semana não tem atividade avaliativa valendo nota, né? Mas tem atividade para ser executada sim em casa através do conteúdo que vocês tiveram acesso. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais um minutinho. A Valesca está fazendo uma pergunta: temos data para voltar? Olha, Valesca, por enquanto a data do município eu não tenho ainda. Saiu um decreto estadual, não sei como é que vai funcionar essa questão, que as aulas estão interrompidas até dia 31 de maio. Então a previsão do estado é voltar em junho. Mas eu não tenho uma posição oficial do município de Massaranduba. Tá? Então, eu acredito que em breve, vocês fiquem de olho aí na rádio de Massaranduba, os meios de comunicação da cidade, que provavelmente o prefeito deve se manifestar assim, como vai continuar essa questão da paralisação das aulas. Tá? O Peter está fazendo uma nova pergunta, a questão do texto. É para tirar uma foto do texto? É, para tirar uma foto do caderno com o texto. Seja ele colado ou copiado, tem que ter uma foto para saber se você executou essa atividade ou não. Ok? Mais alguma pergunta? Acho que não temos mais perguntas, então vou me despedir de vocês, tá? Quero dizer que foi bom esse curto tempo, mas foi muito gostoso, por mais que não vi a carinha de vocês, mas a gente está com saudade de interagir com vocês, está conversando com vocês. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês possam ter compreendido um pouquinho esse conteúdo. É claro que a gente vai continuar disponível. Se a dúvida persistir e você ficou com vergonha de perguntar alguma coisa, não quis perguntar agora, você pode mandar no WhatsApp, eu vou estar atendendo e respondendo naqueles horários que eu passei para vocês, tá? Sempre de segunda a quarta eu vou estar respondendo. Se eu não responder de imediato, eu vou em 15 minutos vou tentar estar respondendo, porque como a gente trabalha em outras redes, a gente também tem que dar atenção aos outros alunos e aos outros pais, tá? Chegou aqui mais uma pergunta. O texto é A Origem da Vida, que está na segunda página? Sim, é esse texto mesmo. Acho que ele inicia na primeira página e vai até a segunda página, tá, Vânia? Eu acho que agora não vem realmente mais perguntas. Então vamos finalizar então, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até a próxima semana com atividades. Provavelmente as aulas continuando à distância. Na outra semana vamos estar marcando uma nova live. A gente vai ver se realmente ficou legal esse modelo, se
se ficou claro, se não ficou ruim. Então a ideia é permanecer com essa live para a próxima matéria que iremos trabalhar. Então, se a gente vê que o modelo ficou bacana, iremos permanecer para a próxima aula, tá? Tudo de bom para vocês. Até a próxima semana. Tchau.